Gilma não informou ao médico de sua febre, pois sabia que não passaria nos exames se fosse enviado à enfermaria da universidade quando cada instante era necessário para os estudos. Nas circunstâncias, ele foi reprovado em cálculo D e psicologia geral avançada, embora não sem esperança de recuperar o terreno perdido antes do fim do semestre. Era março quando o novo elemento entrou em seu sonho preliminar mais leve e a forma repelente de Brown Jenkin começou a aparecer acompanhada de uma mancha nebulosa que foi ficando cada vez mais parecida com a velha mulher encurvada. Este acréscimo perturbou mais do que ele poderia imaginar, mas finalmente decidiu que ela se parecia com a velha encarquilhada que encontrara por 2 vezes no escuro emaranhado de vielas perto do cais abandonado. Naquelas ocasiões, o olhar cruel, sardônico e aparentemente gratuito da megera havia-lhe causado calafrios, especialmente da primeira vez, quando um rato enorme disparando pela entrada escura de um beco próximo o fez irracionalmente pensar em Brown Jenkin. Agora, refletia, aqueles temores de origem nervosa estavam se refletindo em seus sonhos desvairados. Que a influência da velha casa era maligna, ele não poderia negar, mas traços de seu primitivo e mórbido interesse ainda o mantinham ali. Ele argumentava que a febre era a única responsável por suas fantasias noturnas, e quando o acesso diminuísse, ficaria livre das visões monstruosas. Aquelas visões, porém, tinham uma evidência e vivacidade envolventes, e ao acordar ele conservava sempre a vaga sensação de ter experimentado muito mais do que podia se lembrar. Estava muito seguro de que nos sonhos não lembrados ele conversava com Brown Jenkin e a velha, e que estes insistiam para que ele os acompanhasse a algum lugar onde encontrariam a terceira criatura ainda mais poderosa. Lá para o fim de março ele começou a se recuperar em matemática, embora os outros estudos o absorvessem cada vez mais. Estava adquirindo uma bossa intuitiva para resolver equações de Riemann, e deixou perplexo o professor Uffan com seu entendimento de problemas quadridimensionais e outros que haviam desconcertado o resto de sua classe. Certa tarde, houve uma discussão sobre possíveis estruturas estranhas no espaço e sobre pontos teóricos de aproximação ou mesmo contato entre nossa parte do cosmos e diversas outras regiões tão distantes quanto as estrelas mais longínquas ou os próprios abismos transgalácticos, ou mesmo tão fabulosamente distantes quanto as unidades cósmicas concebíveis por especulação, além de todo o contínuo espaço-tempo einsteiniano. O modo como Gilman tratou desse tema encheu todos de admiração, apesar de algumas de suas ilustrações hipotéticas provocarem um reforço nos sempre abundantes rumores sobre suas excentricidades, nervosismo e solidão. O que deixou os alunos reticentes foi a sua sensata teoria de que o homem poderia, com um conhecimento matemático superior a tudo o que consegue adquirir, sair deliberadamente da Terra para qualquer outro corpo celeste existente em um dos pontos de uma infinidade de pontos específicos da configuração cósmica. Este passo, a seu ver, exigiria apenas 2 estágios. O primeiro seria a saída da esfera tridimensional que conhecemos, e o segundo, a passagem de volta para a esfera tridimensional num outro ponto, infinitamente distante, inclusive. Que isto poderia ser realizado sem a perda da vida era em muitos casos concebível. Qualquer ser de qualquer parte do espaço tridimensional provavelmente conseguiria sobreviver na 4ª dimensão. E a sua sobrevivência no segundo estágio dependeria da parte extraterrestre do espaço tridimensional que ele escolhesse para sua reentrada. Os habitantes de alguns planetas poderiam viver em outros, mesmo em planetas pertencentes a outras galáxias, ou fases dimensionais similares de outro contínuo espaço-tempo, embora certamente devessem existir quantidades enormes de corpos celestes ou zonas espaciais mutuamente inabitáveis, apesar de matematicamente justapostos. Era possível também que os habitantes de um determinado domínio dimensional pudessem sobreviver à entrada em muitos domínios desconhecidos e incompreensíveis de dimensões adicionais ou infinitamente multiplicadas, estivessem eles dentro ou fora do contínuo espaço-tempo dado, e que o inverso provavelmente seria verdadeiro. Isto foi motivo de muitas especulações, mas ninguém parecia estar plenamente seguro de que o tipo de mutação envolvido na passagem de algum plano dimensional para o plano superior seguinte pudesse preservar a integridade biológica tal como a compreendemos. Gilman não poderia ser muito claro sobre suas razões para esta última suposição, mas sua obscuridade neste ponto foi mais do que compensada por sua clareza em outros pontos complexos. O professor Uffan apreciou especialmente sua demonstração de filiação da matemática superior a certas fases da sabedoria mágica transmitida ao longo das eras desde uma inefável antiguidade,
humana ou pré-humana, cujos conhecimentos do cosmo e de suas leis eram superiores aos nossos. Perto do primeiro dia de abril, Gilman começou a ficar muito preocupado com a persistência de sua febre. Incomodava-o também o que alguns dos outros locatários diziam sobre o seu sonambulismo. Ao que parecia, ele saía frequentemente de seu leito e aquele estalar do assoalho de seu quarto em certas horas da noite era percebido pelo homem do quarto de baixo. Este indivíduo dizia ouvir também passos de pés calçados durante a noite, mas Gilman estava certo de que ele se enganava a este respeito, pois seus sapatos e suas roupas estavam sempre em seu preciso lugar pela manhã. Podia-se desenvolver toda sorte de ilusões auditivas naquela mórbida casa velha. O próprio Gilman, mesmo à luz do dia, não tinha certeza da existência de outros ruídos além do arranhar dos atos vindos dos outros desvãos além da parede inclinada acima do teto inclinado. Seus ouvidos patologicamente sensíveis tentavam captar passos macios no desvão imemorialmente fechado ao alto, e às vezes a ilusão dessas coisas era dolorosamente realista. Entretanto, ele sabia que havia se tornado mesmo um sonâmbulo, pois por 2 vezes seu quarto fora encontrado vazio durante a noite, embora todas as suas roupas estivessem no lugar. Isto lhe fora assegurado por Frank Elwood, o colega que a pobreza obrigara a se alojar nesta casa decrépita e impopular. Elwood estivera estudando de madrugada e fora procurá-lo atrás da ajuda numa equação diferencial, descobrindo que Gilman estava ausente. Havia sido um grande atrevimento de sua parte abrir uma porta destrancada depois de bater e não receber resposta, mas ele precisava muito da ajuda e achou que o ocupante não se importaria de ser despertado, se o fizesse com jeito. Em nenhuma dessas ocasiões, porém, Gilman estava lá, e quando ouviu falar do assunto ficou cismado sobre onde poderia ter estado perambulando vestido apenas com as roupas de dormir. Ele decidiu investigar o assunto se os relatos de seu sonambulismo continuassem, e pensou em aspergir o chão do corredor com farinha para ver aonde seus passos o levariam. A porta era o único meio acessível concebível, pois não havia apoio viável para os pés do lado de fora da estreita janela. À medida que Abril avançava, os ouvidos de Gilman, aguçados pela febre, eram perturbados pelas orações lamurientas de um ajustador de teares chamado Joe Mazurreritz, cujo quarto ficava no térreo. Mazurreritz havia contado longas histórias incoerentes sobre o fantasma da velha Késia e a coisa peluda de colmilhos agudos, e havia dito que às vezes ficava tão apavorado que só seu crucifixo de prata, que lhe fora dado para este fim pelo padre Ivanik, da igreja de Santo Stanislaus, conseguia tranquilizá-lo. Agora ele estava rezando por conta da aproximação do dia do Sabá das Bruxas. A véspera do 10 de maio era a noite de Walpurgis, quando os mais tenebrosos horrores do inferno rondavam a terra e todos os servos de Satã se congregavam para ritos e atos inomináveis. Era sempre uma época muito ruim em Arkham, apesar da boa gente da avenida Miskatonic e das ruas Haig e Saltonstall fingir nada saber a esse respeito. Haveria coisas ruins e 1 ou 2 crianças provavelmente desapareceriam. Joe sabia dessas coisas, pois sua avó, do velho interior, ouvira histórias contadas pela avó dela. Era conveniente orar e rezar o terço nesse período. Durante 3 meses, Késias e Brown Jenk não se aproximaram do quarto de Joe, nem do quarto de Paul Chomsky, nem de qualquer outro, e não era nada bom quando eles sumiam assim. Deviam estar aprontando alguma. Gilman passou pelo consultório do médico no dia 16 daquele mês, e ficou surpreso ao descobrir que sua temperatura não estava tão alta quanto temia. O médico examinou-o cuidadosamente e aconselhou-o a ver um especialista em nervos. Pensando bem, ele ficou contente de não ter consultado o médico ainda mais curioso da universidade, o velho Waldron, aquele que havia reduzido suas atividades anteriormente. O obrigara a tirar uma licença, coisa impossível, agora que estava tão perto de obter grandes resultados com suas equações. Estava seguramente perto da fronteira entre o universo conhecido e a 4ª dimensão, e quem saberia até onde poderia chegar? Mas mesmo quando esses pensamentos lhe ocorreram, ele ficava cismado na origem de sua estranha confiança. Será que toda aquela perigosa sensação de iminência vinha das fórmulas nas folhas de papel que ele enchia dia após dia? Os imaginários passos suaves e furtivos no desvão fechado ao alto eram enervantes, e agora havia também um crescente sentimento de que alguém o estava constantemente persuadindo a fazer algo terrível que ele não deveria fazer. E quanto ao seu sonambulismo? Para onde ele iria às vezes durante a noite?
E o que seria aquela tênue sugestão de som que de vez em quando parecia se esgueirar por entre a confusão de sons identificáveis, mesmo à plena luz do dia e estando inteiramente desperto? Seu ritmo não correspondia a nenhuma coisa da terra, exceto talvez a cadência de 1 ou 2 indizíveis cantos sabáticos, e às vezes ele temia que o ritmo correspondesse a certas características do vago guinchar ou rugir naqueles abismos totalmente alienígenas do sonho. Entre mentes, os sonhos estavam se tornando atrozes. Na fase preliminar mais leve do sono, a pérfida velha adquiria agora uma nitidez demoníaca, e Gilman sabia que se tratava da mesma velha que o havia aterrorizado ao andar pelo subúrbio. Suas costas encurvadas, nariz comprido e queixo enrugado eram inconfundíveis, e as disformes roupas pardacentas eram iguais às de sua lembrança. Ela exibia no rosto uma expressão de odiosa malevolência e exultação, e ao acordar, ele conseguia lembrar uma voz grasnante que persuadia e ameaçava. Ele devia encontrar o Homem Negro e ir com eles até o trono de Azatoth, no centro do caos definitivo. Era o que ela dizia. Ele devia assinar o livro de Azatoth com o próprio sangue e adotar um novo nome secreto agora que suas investigações independentes o haviam levado tão longe. O que o impedia de ir com ela, Brown Jenk e o outro até o trono do caos onde as finas flautas sopravam descuidadamente, era o fato de ter visto o nome Azatoth no Necronomicon e saber que se referia a um demônio primitivo, pavoroso demais para ser descrito. A velha surgia sempre do ar rarefeito perto do canto onde a inclinação para baixo encontrava a inclinação para dentro. Ela parecia cristalizar-se num ponto mais próximo do teto do que do assoalho, e a cada noite parecia um pouco mais perto e mais nítida antes do sonho se desfazer. Brown Jenk também estava sempre um pouco mais perto no final, e seus colmilhos brancos amarelados brilhavam de maneira hedionda naquela irreal fosforescência violácea. Seu repugnante riso zombeteiro cravava-se cada vez mais profundamente na cabeça de Gilman, e pela manhã ele se lembrava de ter pronunciado as palavras Azatoth e Nyarlathotep. Nos sonhos mais profundos tudo parecia também mais nítido, e Gilman sentia que os abismos crepusculares que o cercavam pertenciam à quarta dimensão. Aquelas entidades orgânicas cujos movimentos pareciam menos irrelevantes e aleatórios eram provavelmente projeções de formas de vida do nosso próprio planeta, inclusive de seres humanos. O que seriam em sua própria esfera ou esferas dimensionais ele sequer ousava imaginar. Duas das coisas que se moviam menos aleatoriamente, um aglomerado enorme de bolhas esferoidais alongadas e iridescentes, e um poliedro muito menor de cores incomuns cujos ângulos superficiais sofriam constantes modificações, pareciam observá-lo e segui-lo, ou pairar sobre ele quando se deslocava entre os titânicos prismas, labirintos, feixes de cubos e planos e quase edifícios. E durante todo o tempo os vagos guinchos e rugidos cresciam e cresciam, como que se aproximando de algum clímax monstruoso de intensidade insuportável. Durante a noite de 19 para 20 de abril ocorreu um novo desdobramento. Gilman se movimentava meio involuntariamente pelos abismos crepusculares com a massa borbulhante e o pequeno poliedro por cima, quando percebeu os ângulos peculiarmente regulares formados pelas bordas de um gigantesco grupo de prismas próximo. Um instante depois, ele estava fora do abismo, de pé trêmulo sobre uma encosta rochosa banhada por uma intensa e difusa luz verde. Estava descalço e com as roupas de dormir. E quando tentou andar, descobriu que mal conseguia erguer os pés. Um turbilhão vaporoso encobria toda a visão, exceto o terreno ascendente imediato, e ele se encolheu todo imaginando os sons que poderiam surgir daquele vapor. Foi então que ele viu as duas formas se arrastando penosamente em sua direção, a velha e a pequena coisa peluda. A megera abraçou-se com seus joelhos, cruzando os braços de um jeito muito singular, enquanto Brown Jenk apontava numa certa direção com uma pata dianteira horrivelmente antropóide, que erguia com evidente dificuldade. Impelido por um impulso que não era seu, Gilman arrastou-se no percurso determinado pelo ângulo dos braços da velha e a direção da pata do pequeno monstro, e antes de ter dado 3 passos estava de volta aos abismos crepusculares. Formas geométricas pairavam ao seu redor enquanto ele caía vertiginosamente, interminavelmente, até que despertou em seu leito, no sótão insanamente assimétrico da velha casa ancestral. Naquela manhã, ele não prestava para nada e faltou a todas as aulas.
Uma misteriosa atração impelia seus olhos para uma direção aparentemente irrelevante, pois não conseguia se impedir de observar um certo ponto vazio do assoalho. À medida que o dia transcorria, o foco de seus olhos vidrados ia mudando de posição, até que por volta do meio-dia ele conseguiu controlar o impulso de olhar para o vazio. Perto das 2 da tarde ele saiu para almoçar, e percorrendo as vielas estreitas da cidade, percorreu o que virava sempre na direção sudeste. Foi com muito esforço que conseguiu parar no restaurante da rua Churé, e depois da refeição sentiu a atração pelo desconhecido ainda mais forte. Ele teria que consultar um especialista em nervos afinal. Talvez houvesse uma conexão com seu sonambulismo, mas enquanto isso, poderia pelo menos tentar quebrar sozinho o mórbido feitiço. Certamente ele ainda poderia afastar-se da atração. Assim, com muita determinação enfrentou-a, caminhando deliberadamente para o norte, pela rua Garrison. Alcançando a ponte sobre o Miskatonic, estava banhado em suor frio, e teve de se agarrar ao parapeito de ferro enquanto olhava rio acima para a mal afamada ilha cujo perfil regular formado por pedras eretas ancestrais emergia sombriamente ao sol vespertino. Então ele levou um susto, pois havia uma figura viva nitidamente visível naquela ilha desolada, e um segundo olhar lhe disse que se tratava sem sombra de dúvida da velha mulher bizarra cuja imagem sinistra se infiltrava desastrosamente em seus sonhos. O capim alto perto dela também se mexia, como se houvesse alguma outra criatura viva arrastando-se perto do chão. Quando a velha começou a virar-se em sua direção, ele fugiu precipitadamente da ponte pelo labiríntico abrigo de vielas do cais. Por distante que a ilha estivesse, ele sentia que um monstro e invencível mal poderia fluir do sardônico olhar daquela figura velha, curvada e vestida de marrom. A atração para o sudeste persistia, e somente com tremenda determinação Gilman conseguiu arrastar-se para dentro da velha casa e subir as escadas periclitantes. Durante horas ele ficou sentado, em silêncio e prostrado, com os olhos virando gradualmente para o oeste. Perto das 6 da tarde, seus ouvidos aguçados captaram as orações lamurientas de Joe Mazerowitz, 2 andares abaixo, e desesperado pegou o chapéu e saiu para as ruas douradas pelo pôr do sol, deixando que a atração agora diretamente para o sul o levasse onde bem quisesse. 1 hora mais tarde, a escuridão o encontrou nos campos abertos além do regato de Hangman, tendo as cintilantes estrelas primaveris por cima. O impulso de andar foi gradualmente mudando para uma ânsia de saltar misticamente para o espaço, e ele subitamente percebeu onde estava e a fonte exata de sua atração. Estava no céu. Um ponto preciso entre as estrelas clamava por ele e o estava chamando. Aparentemente era um ponto em algum lugar entre a Hidra e Argo, e ele sabia que fora impelido para isto desde que acordara, pouco depois do amanhecer. Durante a manhã, ele estivera para baixo, e agora estava ligeiramente para o sul, mas avançando furtivamente para o oeste. O que significaria esta coisa nova? Estaria enlouquecendo? Quanto tempo duraria? Recuperando sua determinação, Gilman virou-se e arrastou-se de volta para a velha casa.